Resumo: imagine que você tem uma ótima vida, ótimo trabalho e casamento, e uma pessoa da sua própria família destruir tudo. Depois de anos de distanciamento, minha família, incluindo minha irmã Star, tentou se reconectar comigo. Star pediu perdão e disse que queria ter minha irmã de volta. No entanto, eu mantive minha postura firme e deixei claro quanto a traição e os danos que ela me causou me afetaram. Eu não queria mais nenhum vínculo com eles, e ao confrontar a situação, decidi cortar de vez o contato. No final, me libertei de qualquer obrigação com essa antiga família e voltei para minha verdadeira casa, cercada pela família que realmente me apoia. Eu não poderia estar mais feliz e aliviada. Tenho um mau pressentimento de que algo está acontecendo entre minha irmã mais nova e meu marido. Eu, Raquel, 30F, sou casada com meu marido, Ryan, 32M, há 6 anos. Temos um relacionamento muito forte. Eu diria que passamos pelas aquelas típicas dramazinhas de casal ao longo dos anos, mas crescemos com isso e temos um relacionamento amoroso. Tudo estava bem até cerca de 8 meses atrás. Minha irmã, Star, 28F, voltou para nossa cidade natal depois de morar na Flórida desde os 18 anos. O namorado de longo prazo dela terminou com ela e se mudou para uma nova cidade, deixando-a destituída. As circunstâncias por trás do término deles ainda são em grande parte desconhecidas. Quando minha irmã voltou, ela nos contou que ele estava traindo-a com homens. Eu não conhecia muito bem ele, mas isso me parecia muito improvável. Eu só conheci o cara 3 vezes, pois minha irmã só vinha para casa no Natal e geralmente ficava por 3 ou 4 dias. Ele a acompanhou 2 vezes durante os 5 anos deles juntos. A outra vez que o conheci foi quando meu marido e eu os visitamos por um dia durante nossas férias, há 3 anos. Ele simplesmente não me parecia o tipo de pessoa que teria uma vida dupla e deixaria estar sem nada. Tentei entrar em contato com ele uma vez, mas vi que fui bloqueada, então deixei pra lá. Star se mudou de volta para a casa dos meus pais, Jenna, 55F, e Jimmy, 56M. No primeiro mês que ela esteve aqui, ela teve dificuldades para encontrar trabalho, então sugere que talvez o Ryan pudesse ajudá-la. Ele ocupa um cargo alto na empresa dele e achei que ele teria algum poder para isso. Ele ajudou, e ela conseguiu uma posição no departamento dele. Esse trabalho é na área dela. Para dar um pouco de contexto, minha irmã e eu nunca fomos muito próximas. Ela é a filha favorita, pelo menos para nossa mãe, e nosso pai é submisso quando se trata dela. Não é algo muito óbvio, são apenas milhões de pequenas coisas. Por exemplo, ambas ganhamos carros quando fizemos 16 anos, mas eu ganhei um Dodge Neon de 8 anos e ela ganhou um Mitsubishi Eclipse de 2 anos. As aulas de dança dela, roupas, competições. Sei que custaram milhares de dólares ao longo dos anos. Algumas dessas competições eram a 6 ou 7 horas de distância, e eles nunca reclamaram. Enquanto isso, quando eu pedia $50 para acampamentos de vôlei ou basquete na faculdade local, na nossa cidade, eles me davam, mas parecia que eu estava pedindo para eles me construírem uma arena própria. Acho que o que mais me irritou foi quando eu tinha 17 anos, estava saindo com meu namorado, perdi a noção do tempo e cheguei 15 minutos atrasada para o horário de curfew. Eles pegaram meu carro por um mês inteiro por causa disso. Então, no ano seguinte, quando minha irmã chegou 2 horas atrasada e cheirando a maconha, ela só levou uma conversa séria. Eu não estava exatamente triste quando ela foi para a faculdade e decidiu ficar na Flórida. Apesar de tudo isso, ela começou a passar cada vez mais tempo na nossa casa. O que, a princípio, eu achei legal, pois talvez ela estivesse fazendo um esforço para ficar mais próxima de mim. Então, comecei a perceber que ela e o Ryan estavam ficando bastante íntimos um do outro. Eles conversavam sobre qualquer coisa por longos períodos. Começaram a ter suas próprias piadas internas, e quando eu tentava me incluir, eles diziam: é só uma coisa de trabalho. Quando perguntei ao meu marido sobre isso, ele simplesmente disse que eles têm muito em comum e estão trabalhando em vários projetos juntos no trabalho. O primeiro verdadeiro sinal de alerta foi que, após cerca de um mês disso, ela estava na nossa casa quando eu chegava do trabalho. Ryan e eu temos horários de trabalho diferentes. Enquanto ele tem um horário tradicional de 8 horas às 16h30, eu trabalho das 10 horas às 19 horas. Isso estava acontecendo com bastante frequência. Quando perguntei sobre isso, sempre recebi a resposta:
Tivemos algumas coisas de trabalho para fazer. Há 2 meses, notei algo que me fez questionar a minha própria sanidade. Eu faço a cama todos os dias antes de sair para o trabalho. Sempre faço a cama de maneira que o lado aberto da fronha fique voltado para a borda da cama. Star estava na nossa casa nesse dia, quando voltei. Ela jantou conosco e depois foi de volta para a casa dos meus pais. Quando fomos para a cama, percebi que 2 das almofadas estavam com as fronhas viradas para o meio. Perguntei ao meu marido se ele tinha estado na cama naquele dia. Ele parecia um pouco surpreso, mas disse: "Não, por que você está perguntando?" Eu disse que a cama não estava do jeito que eu tinha feito essa manhã. Ele me respondeu: "Deve ter sido engano, porque ninguém esteve na cama." Eu olhei o celular e o laptop dele sem ele saber e não encontrei nada. Mas, por outro lado, eles trabalham juntos 8 horas por dia, 5 dias por semana, e depois ainda se encontram após o trabalho. Então por que precisariam trocar mensagens? Eu senti que estava perdendo a cabeça. Há 2 semanas, meus pais nos convidaram para jantar. Estava tudo indo bem até que vi algo. Ryan estava apenas passando. Star pegou de leve no braço dele. Ele se virou para ela, e ela sussurrou algo. Eles se tocaram com a testa por um segundo. Foi só um instante, e Ryan se afastou de repente, continuando a andar. Star então me olhou, sorriu e voltou ao que estava fazendo. Eu não sou idiota. Sei que isso é uma montanha de sinais de alerta. Eu só não quero acreditar. Eu estou apaixonada pelo meu marido desde os 21 anos. Eu planejei uma viagem de fim de semana para a cidade e vou perguntar a ele sobre as coisas lá. Eu realmente espero que não seja o que estou pensando. Atualização 1. Vocês estavam certos, e o meu mundo está destruído. Fizemos nossa viagem de fim de semana. Foi uma noite de sexta-feira agradável. Tomamos algumas bebidas, dançamos, fomos íntimos. No dia seguinte, tínhamos mais coisas planejadas, e eu quase não disse nada. Realmente pensei que ele não poderia estar fazendo isso com ela e aquilo comigo. Eu estava tão errada. Estávamos quase prontos para começar o nosso sábado, e eu perguntei diretamente se ele estava tendo um caso com minha irmã. Ele se emocionou e disse: "Sim, estava." Meu coração se despedaçou. Perguntei o porquê. Ele disse que sentia muito, não queria que isso acontecesse. Eles simplesmente se conectaram e, antes que ele percebesse, estavam se beijando, depois mais. Perguntei se ele havia dormido com ela na nossa cama antes de eu chegar do trabalho. Ele simplesmente virou a cabeça com vergonha. Eu saí nesse momento. Não tinha nada comigo, apenas minha bolsa, e fui embora sem ele. Ele pegou um Uber e chegou algumas horas depois com minhas outras coisas. Tentou se desculpar, mas eu não o reconheci através das minhas lágrimas. Ele fez as malas e foi para um hotel. No dia seguinte, contei para meus pais. Eles já sabiam. Disseram que sentiam muito pelo que aconteceu. Me contaram que a Star tinha ido embora na noite anterior e talvez não voltasse por alguns dias. Tenho certeza de que ela foi ficar com o Ryan. Isso tudo aconteceu há 3 meses. Nosso divórcio está quase finalizado. Ryan encontrou um apartamento para alugar imediatamente, e Star se mudou para lá com ele. Eu estou entrando em contato com ele apenas em relação ao nosso divórcio. Inicialmente, ele disse que eu poderia ficar com a casa e as economias. Acho que foi a culpa falando. Depois de alguns dias, ele disse que teríamos que dividir a casa. Sei que foi a Star no ouvido dele. Eu já havia transferido tudo das economias para uma nova conta, então não houve briga quanto a isso. Assim, 9 anos da minha vida se foram. Ele não tem ideia do que está se metendo. Ela é uma narcisista e, eventualmente, vai descartá-lo. A Star tem sido extremamente cruel durante tudo isso. Alguns dias depois de eu descobrir, ela me marcou em uma publicação no Facebook. Era uma selfie dela e dele, com ele dando um beijo na bochecha dela por trás. A legenda dizia: "Feeling loved." Foi repulsivo. Eu saí da minha conta e deletei o aplicativo do meu celular. Ela me mandou uma mensagem cerca de 1 hora depois dizendo: "Desculpa, irmã, não queria te marcar. Sem ressentimentos, espero que ainda possamos ser próximas. Você também vai conhecer sua alma gêmea um dia."
Eu a bloqueei. Bloqueei ela em tudo que consegui pensar. Meus pais não foram melhores. No começo, eles fingiram ser compreensivos. Quando eu disse que estava cortando contato com a Star e o Ryan, minha mãe me olhou e disse: Sinto muito que isso tenha acontecido, não deveria ter sido assim, mas sua irmã também merece ser feliz. Você vai encontrar alguém, e aí podemos deixar isso tudo para trás. Eu fiquei muito chateada e contei a ela sobre a marcação que Star fez e a mensagem que ela me enviou, e minha mãe disse: Bem, você não deveria estar nessas coisas mesmo. Meu pai não disse nada o tempo todo. Ele só ficou sentado lá. Perguntei uma vez o que ele pensava, e ele respondeu: Eu concordo com a sua mãe e saiu da sala. Eu também estou cortando totalmente o contato com eles. A casa vai ser vendida em breve e eu estou me mudando para outro estado. Não vou contar a nenhum membro da minha família onde ou quando. Não contei que esse é o meu plano. Estou simplesmente farta de todos eles. Eu desejo o pior para todos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Atualização 2. Oi, pessoal. Sei que se passaram 4 anos desde a última vez que atualizei todos, mas tivemos uma grande situação acontecer. Vou começar dando uma atualização sobre mim. Estou recentemente noiva. Demorou muito tempo de terapia para eu conseguir voltar a me relacionar. Tentei namorar logo que me estabeleci aqui em Minnesota. Fui para um primeiro encontro razoável, mas depois fui mostrada o quanto ele era um idiota, e jurei que nunca mais queria saber de homens. Foi quando comecei a fazer terapia para processar todo o trauma da traição do meu marido e da minha irmã, além do abandono dos meus pais. Foi um ano difícil, até que conheci o James, 37 anos. Estou tentando superar o fato de ele ter o mesmo nome do meu pai, RS. James é maravilhoso, ele é chefe, e ele e o irmão gêmeo dele, o Jack, têm um restaurante-bar que está indo muito bem. Estou muito animada para começar um futuro com o James. Chega de falar de mim. Agora vou contar a parte da drama. Primeiro, gostaria de contar sobre a audácia da minha família. Cerca de 9 meses depois que eu fui embora, estive totalmente sem contato. Não disse para eles onde me mudei. Apenas contei para alguns amigos e alguns primos, pois estava próxima deles. Cheguei em casa no meu apartamento e, para minha surpresa, encontrei um convite de casamento. Era o casamento do Ryan e da Star, com uma foto horrível deles se abraçando em um campo de girassóis. Dentro tinha uma carta dos meus pais. Basicamente, ela dizia que eu precisava perdoar e deixar tudo isso para trás. Que eles sabiam que as coisas não tinham sido do melhor jeito, isso é um eufemismo, mas que somos uma família e que famílias superam os problemas. Também alegaram que a Star queria que eu fosse madrinha de casamento, assim como ela foi para mim. Que absurdo! Aquela carta abriu todas as feridas antigas na época, e meu terapeuta acabou ganhando muito mais trabalho. Hoje acho engraçado, mas na época, nem tanto. Não respondi nada. A única coisa que fiz foi descobrir qual parte da minha família estendida deixou meu ex-família saber meu endereço e cortei eles também. Isso me leva ao drama mais recente. Na semana passada, o Ryan, de As Pessoas, apareceu no meu apartamento. James e eu não moramos juntos, mas isso vai mudar em breve. Ele estava bem, como se estivesse tentando mostrar o melhor de si quando apareceu. Eu perguntei: O que você quer? Ele disse: Eu só quero conversar. Sinto muito pelo que fiz. A Star e eu estamos nos divorciando. Descobri que ela foi infiel durante todo o nosso casamento. Surpresa, surpresa. Não espero que você me aceite de volta, mas acho que devemos conversar e ter um fechamento para o bem de ambos. Pisquei 2 vezes. Ele perdeu a cabeça. Olhei-o bem nos olhos. Não, não vou encerrar. Você fez sua própria cama. Você realmente achou que aquele o adorado dela, que estou lhe dizendo, teve mais visitantes do que o Holiday Inn, de repente iria colocar o sinal de não haver vaga só porque você colocou um anel nele? Você é ainda mais burro do que eu pensava. Eu não perdoo nada, não quero nada de você, não me importo, estou melhor agora, e esse sempre será o caso. Você pode ir para o inferno. Então me virei e voltei para meu apartamento, trancando a porta atrás de mim. Liguei imediatamente para minha senhoria, que é a velhinha mais doce do mundo. Eu me aproximei dela ao longo desses 4 anos e ela sabe do meu casamento anterior. Ryan ainda estava vagando no corredor. Alguns minutos depois, os 2 sobrinhos dela,
que ajudam a manter o prédio, chegaram e avisaram Ryan de que ele não era bem-vindo ali e que estava na lista de pessoas proibidas. Disseram que, se ele voltasse, a polícia seria chamada por invasão de propriedade. Eu estava esperando que isso fosse o fim, mas não foi. Agora tenho uma rotina de trabalho fácil, das 9 horas às 17 horas. Por causa disso, vou ao restaurante quase todas as noites em que James está gerenciando. Não me intrometo, só fico por lá e aproveito os poucos minutos que ele consegue me dar. Me tornei boa amiga de muitos dos funcionários, que incluem muitos da família de James e Jack, e é realmente o ambiente familiar que eu sempre quis ter. Eu estava lá na noite seguinte, quando Ryan entrou e simplesmente se sentou na minha mesa. Era uma noite de terça-feira tranquila. James percebeu e reconheceu Ryan pelas fotos que eu mostrei a ele. Ele imediatamente veio até a mesa para verificar como eu estava. Ryan estendeu a mão. James apenas olhou para a mão e então me disse: "Quer que eu tire daqui?" Eu respondi: "Ainda não, tenho uma ou duas perguntas." Ryan se animou como se estivesse ganhando alguma coisa. Que idiota! Pedi para ele me contar o que aconteceu entre ele e Star. Admito que foi pura curiosidade mórbida, e eu esperava que ela tivesse se dado mal no divórcio. Ryan nos contou. Ela estava tendo pelo menos 2 casos com homens casados. Velhos hábitos custam a morrer, imagino. Isso foi depois de 2 anos. Foi uma época difícil para mim. Revira os olhos. Interrompi, mas você não é tão burro assim. Se protegeu ou ela ficou com metade das suas coisas? Ryan respondeu com um sorriso presunçoso. Aguentei por quase mais 1 ano para começar a guardar dinheiro e vender alguns bens. No fim, ela ficou com uma fração do que teria conseguido. Eu perguntei: e o que aconteceu com ela depois? Ryan respondeu: ela teve que voltar a morar com seus pais de novo. Satisfeito, eu disse: ah, sim. Obrigado. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Ele pode ir agora. James falou: você ouviu ela. Fora do meu restaurante. Ryan começou: mas, não, eu quero. Cortei ele, sem perdão, sem encerramento. Eu só queria saber que minha irmã perdedora voltou a morar em casa. Agora sai. James se levantou e apontou para a porta. Ryan olhou ao redor e viu que estava sendo encarado pelo barman e por 2 funcionários do restaurante. Ele se levantou, enfiou o rabo entre as pernas e foi em direção à saída. James começou: e se você voltar aqui de novo? Ryan interrompeu rapidamente. Eu sei. Polícia, invasão de propriedade. Depois que ele foi embora, quase todo mundo veio ver se eu estava bem. Foi legal, e meio embaraçoso. Meus futuros sogros, que eu adoro, me ligaram e insistiram para que eu ficasse com James pelos próximos dias, só por segurança. Foi um gesto muito fofo. Nunca tive uma família que cuidasse de mim assim. Nunca mais ouvi falar de Ryan. Espero que continue assim. Atualização 3. Oi, pessoal. Eu não achava que isso fosse acontecer, mas tenho mais uma atualização para vocês. Primeiro, sobre mim. Agora sou uma mãe de 41 anos, com 2 filhos, 6M e 2M. James e eu estamos muito bem. Trabalho meio período como gerente de escritório dos restaurantes e sou uma mãe meio período em casa. O primo de James comprou uma parte do negócio, e abrimos uma segunda unidade há 3 anos. Tem sido muito mais trabalho, mas como os 3 estão sempre muito envolvidos nos 2 restaurantes, o negócio está indo bem, e isso permite que cada um tenha um pouco de tempo pessoal. Não foi algo planejado, mas tenho quase certeza de que engravidei enquanto estava hospedada com James, quando os pais dele insistiram para que eu ficasse lá depois do meu último post. Hoje, eles brincam que sempre quiseram ser avós e que tudo fazia parte do plano deles. Agora, para a atualização. Depois que Ryan me encontrou da última vez, achei que era só questão de tempo até que meus pais ou minha irmã aparecessem. Mas isso não aconteceu imediatamente. Comecei a relaxar um pouco, pois sentia que tinha uma rede de apoio sólida, e voltei para as redes sociais. Continuei sem contato com a maior parte da família, incluindo parentes mais distantes, mas também não era ingênua, sabia que, se quisessem, poderiam me encontrar.
Só depois do nascimento do meu primeiro filho recebi a primeira mensagem. Era da minha mãe. Ela mandou um pedido de desculpas bem meia-boca, falou algo sobre perdão e perguntou sobre o neto dela. Minha intenção era apenas bloqueá-la, mas a insinuação de que meu filho era neto dela me deixou indignada. Então, respondi: Você não tem netos. Eu não sou sua filha e, portanto, meus filhos não têm nenhuma relação com você. Se quer netos, incentive a estar a sair por aí e fazer o que ela sabe fazer de melhor. E bloqueei. Ela criou novas contas e tentou entrar em contato por um tempo, mas eu simplesmente recusava ou deletava todas as solicitações e mensagens. Isso nos leva ao drama mais recente. Comecei a ser bombardeada com pedidos de amizade, mensagens de tudo um pouco. Era sempre a mesma ladainha sobre como eles estavam perdendo a chance de acompanhar a vida dos netos e como queriam consertar as coisas. Mas eu não me importava. Nunca tive a intenção de incluí-los na minha vida novamente. Então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Star começou a me procurar. No começo, não falava muita coisa, só que precisava muito conversar comigo. Depois de umas 3 semanas disso, finalmente concordei em fazer uma chamada pelo Zoom. Só eu. Sem crianças. Quando a chamada começou, eles ficaram insistindo em ver as crianças. Mas eu fui firme, isso não ia acontecer. Elas já tinham 3 avós, e era só isso: a mãe, o pai e a avó de James. Eu já estava começando a perceber que aquilo era sobre outra coisa. Star parecia péssima, e meus pais estavam velhos e cansados. Conforme continuamos conversando, eles começaram a se desculpar por tudo o que aconteceu. Até mesmo Star. Ela admitiu que estava errada pelo que fez e disse que queria ter a irmã dela de volta. Aquilo foi simplesmente ridículo. Então minha mãe assumiu a conversa e começou com o mesmo discurso de sempre sobre sermos uma família e cuidarmos uns dos outros. Quando ela terminou, eu apenas olhei para eles e disse: É só isso. Então, vou indo. Eles gritaram para eu esperar, e foi aí que a máscara caiu. O verdadeiro motivo daquela insistência toda finalmente apareceu. Aparentemente, Star está com problemas de saúde há alguns anos. Por algum motivo, os rins dela estão falhando, e ela precisa de um transplante. Era por isso que estavam tão desesperados para falar comigo. Um membro da família tem mais chances de ser um doador compatível. Fui direta. Então é por isso que estão me ligando. Querem que eu salve ela depois de tudo que ela fez? Meu marido já não foi suficiente, agora ela precisa de uma parte do meu corpo também. Minha mãe perdeu a paciência. Para com isso. Isso foi há muito tempo. Ela começou a chorar, a voz embargada enquanto continuava. Eu entendi, você nos odeia, mas ela vai morrer se não conseguir um transplante logo. É isso que você quer? Eu sei que você acha que ela te fez o pior mal possível, mas, só desta vez, será que não podemos deixar isso de lado? Fiquei em silêncio. Queria ver se tinham mais alguma coisa a dizer. Eventualmente, meu pai resolveu falar. Olha, nós sentimos muito por tudo que aconteceu, mas estamos com problemas bem sérios. Entre as contas médicas dela e o fato de ela não poder trabalhar, sua mãe e eu estamos em apuros. Estamos envelhecendo, temos nossos próprios problemas de saúde. Precisamos que você volte para o Missouri, veja se é compatível. Mas também, poderíamos usar uma ajuda. Se nada mudar, podemos perder a casa. Então vocês precisam do meu rim e do meu dinheiro, eu disse. Não coloca dessa forma, meu pai respondeu. Star entrou na conversa. Por favor, só vem para casa. Eu preciso da minha irmã mais velha. Eu não quero morrer. Você pode, pelo menos, vir e ver se é compatível. Se não for, nunca mais entraremos em contato com você. Eu disse que precisava pensar e fazer algumas pesquisas naquela noite. Daria minha resposta no dia seguinte. Então, encerrei a chamada e fui conversar com meu marido. Ele me disse que me apoiaria 100%, não importava a decisão que eu tomasse. Depois perguntou se deveríamos viajar todos juntos como família, ou se apenas ele deveria me acompanhar. Eu disse não para as duas opções, eu iria sozinha. Avisei minha antiga família que faria os exames aqui em Minnesota. Se eu fosse compatível,
Então iria até lá, e poderíamos conversar sobre tudo depois. Cerca de uma semana depois, recebi os resultados. Eu e Star éramos um par perfeito. Concordei em voltar para St. Charles. Quando cheguei, o estado de Star tinha piorado, e ela precisou ser internada no hospital. Isso acabou funcionando a meu favor, já que tirou a pressão de me encontrarem para um jantar. Asterisco asterisco, eu não tinha a menor intenção de socializar com essas pessoas, especialmente porque, sempre que tinha um minuto livre, meus pais perguntavam se eu tinha pensado em ajudá-los a colocar as contas em dia. Eles conseguiram estabilizar Star. Fui me encontrar com os médicos responsáveis pelo transplante. Eles começaram a me explicar tudo, e eu disse que queria ter essa conversa com todos presentes. Fomos até o quarto de Star, meus pais já estavam lá. O médico começou a explicar a situação. Star tinha, no máximo, 6 meses sem um transplante. Eles detalharam todo o processo, enfatizando o quanto eu era uma doadora perfeita, dizendo que as chances de encontrar alguém mais compatível eram praticamente inexistentes. Quanto mais rápido agendássemos a cirurgia, melhor. Eu então caminhei até Star e peguei sua mão. Olhei nos seus grandes olhos castanhos e disse: "Você ouviu isso? Eu sou uma doadora perfeita. Basicamente, sou a única pessoa que pode te salvar. E eu não vou salvar. Você é a pessoa mais vil, narcisista e podre que eu já conheci. Eu só vim aqui para você saber que a única pessoa que poderia te manter viva é a pessoa que você mais prejudicou. E agora, você está pagando por isso com sua vida. Você vai morrer. Deveria fazer as pazes com isso." Star explodiu em lágrimas, e meus pais se viraram para me confrontar. O médico e a enfermeira estavam ali, completamente em choque. Olhei para meus pais e disse: "Não falem comigo. Não se atrevam a me pedir nada nunca mais. O único dinheiro que eu gastaria com vocês seria para o funeral de vocês, sob a condição de que vocês sejam cremados e as cinzas liberadas para mim. Nesse momento, eu vou depositar seus restos no banheiro químico mais imundo que eu conseguir encontrar." Terminei e saí do quarto. Nunca mais olhei para trás. Agora estou de volta em casa, minha verdadeira casa, rodeada pela minha verdadeira família, e não poderia estar mais feliz. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.